Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Adriana Meirelles e hoje eu trouxe um tópico para vocês que é a banda medular do rim de cães e gatos. E é um assunto que faz horas que eu tô querendo fazer um vídeo sobre isso, porque tem muita gente que me pergunta sobre isso e cada vez que alguém pergunta, eu lembro que eu preciso falar sobre esse assunto. Mas, em primeiro lugar, eu queria dizer para vocês que eu não sou a dona da verdade e o que eu vou trazer aqui são impressões minhas que eu tenho dos artigos que eu li. Então, se você discorda ou enxerga de forma diferente, comenta aqui para a gente aprender junto, porque é um assunto que eu sei que tem pessoas que usam terminologias diferentes. Então, eu vou trazer para vocês a minha visão. E fiquem até o final, porque eu vou trazer também alguns exemplos de casos reais para a gente dar uma olhada, tá? Então, falando de banda medular, antes, né, de falar da banda medular, a gente precisa também falar do sinal de medular, que é o primeiro assunto que eu trouxe para vocês. Então, eu trouxe um artigo antigo, mais de 30 anos atrás, esse artigo foi publicado, em 1992, onde eles trouxeram o sinal da medular, que é assim em inglês, né? Medullary rim sign. Então, a gente traduziu no português para sinal de medular. E nesse artigo eles traziam evidências ultrassonográficas de doença renal. Então eles explicam o que é o sinal de medular, é uma linha ecogênica na zona externa da medular renal, que fica paralela à junção córtico-medular e é descrita como sinal de medular. Esse achado ultrassonográfico foi demonstrado em 4 cães e 2 gatos com uma variedade de doenças renais. O sinal de medular nos traz uma informação ultrassonográfica adicional indicando doença renal em alguns pacientes, tá? Esse foi um artigo mais antigo, a gente vai comentar um pouquinho alguns outros mais recentes. E trazem também aqui que, no entanto, o sinal de medular provavelmente correlaciona pobremente com o prognóstico ao longo desses achados, né, dessas doenças renais. Então, eles encontraram doença renal nesses pacientes, porém, não era um sinal que nos fala muito sobre o prognóstico. Essas são as imagens desse artigo, tem mais imagens, deem uma olhada lá, tá aqui a referência para vocês, mas só para mostrar a imagem do sinal de medular e alguns exemplos de doenças que eles trouxeram no artigo. Então, aqui uma coisa interessante, o sinal de medular é essa linha hiperecóica, mas observem que eles marcaram também esse halo hipoecóico, eles chamam de sinal de halo. Então, em alguns casos, a gente vai enxergar isso. Então, a gente tem córtex, tem esse halo, e aí o sinal de medular mais para dentro aqui da medular. Nesse paciente aqui, era um cão com toxicidade ou intoxicação por etileno glicol. Lembrando que a gente teve no Brasil, há um tempo atrás, vários casos, né, de intoxicação por etileno glicol relacionados a um petisco, mas que o etileno glicol é uma substância utilizada ele é utilizado para evitar que o líquido congele, então em refrigeração, em ar-condicionado e também mecânicas, né, onde eles têm esse produto nos carros também, tá? Então fiquem sempre atentos com uma dessas possibilidades. Aqui no outro é um gato com peritonite infecciosa felina, então temos artigos também relacionando esse sinal de medular com peritonite infecciosa felina, aqui eles mostram também a pielectasia. E nesse outro aqui, que é um pouco diferente dos outros dois, porque ele já está mais encostadinho na junção e me parece um pouco mais espesso também, mas aqui também chamado de sinal de medular. Era um cão com necrose tubular aguda. Então, relacionava-se sinal de medular com doença renal. O outro artigo que eu trouxe para vocês é de 2000, e aí eles já mostram que a maioria dos cães com o sinal de medular na ultrassonografia não tem disfunção renal demonstrável pelos exames. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram um estudo retrospectivo e avaliaram 18 cães sem nenhuma evidência de disfunção renal, 14 com evidência clínico-patológica de doença renal, incluindo 6 que tinham nefropatia hipercalcêmica. A maioria dos cães, 72%, em que o sinal de medular era o único achado ultrassonográfico, não tinham evidência de doença renal. Ao contrário disso, né, em contraste com isso, 78% dos que tinham sinal de medular e outros sinais renais, como redução do tamanho, aumento da ecogenicidade medular,
pielectasia, esses sim tinham doença renal. Então, baseado nesse estudo, o sinal de medular parece ser um sinal ultrassonográfico inespecífico e talvez exista a possibilidade de ser um sinal sentinela para uma doença renal subclínica. Então, com isso, acho que a gente pode dizer que mais antigamente, né, mais nos artigos mais antigos, começaram a observar que o sinal de medular estava relacionado com os animais que tinham doença renal, porque em alguns casos tem, porém, com o tempo foi se vendo que alguns pacientes tinham isso e não tinham doença renal nenhuma, então vieram outros artigos mostrando que é um sinal inespecífico, que não necessariamente a gente vai ver aquilo e vai dizer que tem doença renal, tem que juntar com outras coisas, tem que ver se o rim tem outras alterações e vai ter que investigar a função renal, vai ter que fazer outros exames, tá? Então não é um sinal patognomônico. Esse artigo aqui, ele é de 2019, fala da prevalência e significado clínico do sinal de medular em felinos. Então, aquele outro era em caninos, vamos ver o que eles trouxeram sobre felinos. O sinal de medular é um achado ultrassonográfico identificado em rins de felinos normais e com doença. A prevalência e o significado clínico do sinal de medular foi investigado nesse artigo aqui. Fizeram também um estudo retrospectivo com 661 gatos, então um número bem importante. Gatos com sinal de medular foram identificados e comparados com o mesmo número de gatos controles. Eles avaliaram espessura do sinal de medular, a intensidade, a simetria. Então, esse artigo também foi bem interessante, porque lembra que lá no primeiro tinha sinal de medular que era mais fino, outros mais espessos. Então, esse aqui eles fizeram essa diferenciação. E aqui na imagem a gente vai poder ver isso, que aqui em cima a gente tem um sinal de medular mais fino e que tem diferentes intensidades. Esse aqui é bem mais fininho, bem mais leve, né? Uma intensidade mais leve. Aqui já é moderado e aqui já é bem mais evidente. E aqui ele é um sinal de medular espesso, quase que nessa imagem aqui não dá para perceber porque ele é bem leve, mas está aqui. Aqui já moderado, então aqui a gente consegue ver um sinal espesso. E aqui bem marcado, né? A conclusão do artigo foi que o sinal de medular é um achado comum em gatos, que nessa população de gatos o sinal de medular espesso estava associado com azotemia renal, doença renal, e que o fino não estava. Nos casos de suspeita de PIF, o sinal de medular precisa ser levado em consideração e não como um achado incidental, né? Então a PIF aí entra como um diagnóstico especial, mas não quer dizer que quando tem isso significa que o gato tem PIF, né? Então teve vários, deem uma lida nesse artigo e deem uma olhada nos tipos de que eles encontraram em cada um desses casos, mas que o resultado deles é que aqui, ó, esse aqui é mais importante clinicamente do que este. E aqui, ó, eles usaram para diferenciar entre o delgado e o espesso 2,5 milímetros. Então, medindo, se tem menos que 2,5, considera fino, delgado, e se tem mais que 2,5, considerem espesso. Esse é um artigo ainda mais recente que também traz essa mesma informação, então de 2020, mostrando sinal de medular versus banda medular, ou sinal de banda medular, né? Então agora eles passaram a usar nomes diferentes. Então, quando era espesso, consideraram como banda, e quando é fino, consideraram como só sinal de medular. Se a gente fizer procurar a tradução de rim, que é o que eles estão considerando o sinal mais fino, rim significa um aro, uma borda, uma margem, e já a banda seria esse sinal, só que mais espesso. Bom, aqui o artigo traz essa imagem. No A, eles têm um sinal de medular em um gato sem doença renal e mostrando que ela é bem definida, hiperecóica e fina. E no B, a gente tem o rim de um gato com doença renal e temos essa banda mal definida, hiperecóica e espessa.
Então, esse artigo também é muito legal, eles trazem exatamente os números, eles têm uns diagraminhas para você olhar assim, o que era sinal de medular, era fino ou era espesso, quantos tinha doença renal, quantos não tinha, e aí ali você consegue ver bem que apesar de nos dois grupos tem pacientes com doença renal e sem doença renal, no grupo do espesso, que eles chamaram de banda, tinha muito mais animais com doença renal. Então, a conclusão do artigo é que o sinal de medular é observado em ambos gatos com e sem doença renal, que uma linha bem definida, hiperecóica e fina era mais frequente em gatos sem doença renal e que uma linha, uma banda bem mal definida, hiperecóica e espessa era mais associada com doença renal e que a presença da banda medular, do sinal de banda medular, em associação com pobre distinção córtico-medular, contornos irregulares, distensão de pelve, são sim evidências de doença renal em gatos. Então, deem uma lida nesse artigo também. Bom, falamos então sobre o sinal de medular ser chamado também de banda, especialmente nos felinos aqui, mostrando que a banda seria mais relacionada à doença, mas eu também quero trazer para vocês artigos mostrando a banda em cães, que também é um pouco diferente. A gente tem artigos especialmente relacionados com leptospirose, então esse artigo também é mais antigo, de 98, mas eu trouxe uma foto dele para vocês verem essa porção da medula bem congesta, onde eles mostram com a seta. Então aqui, ó, uma foto macroscópica do rim de um cão com leptospirose. Notem que a medular está congesta, escura, e que corresponde à banda medular vista no ultrassom. Então aqui a gente tem uma grande faixa, né, uma banda hiperecóica na medular, que está relacionada com essa área aqui e que é vista com frequência em animais com leptospirose. Inclusive, aqui eles falam que na instituição deles, essa banda medular, com aumento da ecogenicidade, tem sido vista em cães com leptospirose e deve ser sim um sinal específico para essa doença. Nem sempre o animal com lepto vai ter isso, tá? Mas eles associaram que quando tinha, geralmente era porque tinha lepto. Temos mais artigos de leptospirose aqui, esse aqui de 2017, mostrando um estudo prospectivo de 35 cães com leptospirose, e aqui eles não falam só do rim, eles falam achados ultrassonográficos abdominais em geral, então deem uma olhada também. Mas o interessante aqui, já que a gente está falando de rim e de banda, é que eles encontraram em 14% dos cães essa banda medular. Bom, então, banda medular parece estar mais associada com doença, tanto em cães quanto em gatos. Onde é que eu acho que entrou uma grande confusão? Lá em 2013, quando foi publicado esse artigo aqui, falando sobre a medular externa. Aparência ultrassonográfica da medular externa em cães sem disfunção renal, sem doença renal. Olhem essa imagem, eles mostram que essa porção hiperecóica, que para nós parece fazer parte da cortical, é na verdade uma porção da medular externa, que a gente enxergava e achava que a junção córtico-medular era bem aqui embaixo, quando na verdade isso aqui ainda faz parte da medula. Então nessa foto aqui, ó, córtex, medular externa, medular interna. E aqui no rim, córtex, medular externa, que aqui, essa porção mais escura, a gente acaba enxergando mais hiperecóico aqui, e medular interna aqui, que a gente enxerga como mais hipo ou anecoico. Bom, para explicar isso aqui e mostrar que isso aqui estava sendo visto em muitos animais normais, sem doença renal, eles explicam também no artigo o que é sinal de medular, o que é banda medular e o que é a medular externa. Em nenhum momento ele chamou a medular externa de banda, mas eu percebo, e aqui que eu acho que tem a maior dúvida, eu percebo pessoas chamando isso de banda ou sinal de banda, que é diferente das imagens que a gente viu nos artigos anteriores, concordam? Então, isso aqui não é chamado, para mim, na minha opinião, de banda. Então, a gente tem que cuidar para não falar, porque a banda está mais relacionada com doença renal. E a medular externa hiperecóica seria completamente normal. Vamos dar uma olhada no que eles falaram aqui, ó. Achados ultrassonográficos de rins de cães incluem a córtex hiperecóica e a medular hipo ou anecoica.
Nesse estudo, a aparência sonográfica da medular externa de cães sem evidência de doença renal foi descrito. Então, pela primeira vez, alguém descreveu essa possibilidade disso aqui ser a medular. E hoje, se a gente coloca o Doppler, e quem não assistiu ainda o vídeo onde a gente fez um bate-papo sobre isso, assistam um vídeo no meu canal, o vídeo anterior. Eu e o Hudson conversamos sobre exatamente isso. Se você coloca o Doppler aqui, você vai enxergar os vasos arqueados aqui, mostrando que realmente aqui é a junção córtico-medular real. Então, em alguns animais a gente pode ver isso, especialmente na doença renal a gente consegue ver, mas é outro assunto, né? Eu estou trazendo aqui justamente a diferenciação da medular externa para tal da banda. Bom, eles pegaram nesse artigo, então, cães que fizeram ultrassom abdominal num período de 6 meses, dividiram em 6 grupos baseado no peso deles, fizeram análise estatística para avaliar se a frequência com que essa medular externa hiperecóica aparecia estava significativamente relacionada aos grupos, né, ao peso, ao gênero, à idade desses animais. Dos 145 cães que entraram no trabalho, 45 tinham essa medular externa hiperecóica relativa a córtex e a medula interna. Então, essa porção da medular externa era mais hiperecóica, tanto que a cortical quanto que a medular interna. Nos outros cães, a medular externa era isoecóica a córtex. Então, são aqueles casos onde a gente enxerga tudo isso aqui como córtex, sem essa diferenciação. Em cães com menos de 5 quilos, teve uma maior frequência da medular externa ser hiperecóica. E em cães com mais de 40 quilos, nenhum tinha essa medular externa hiperecóica. O gênero não influenciou a presença ou ausência dessa medular externa hiperecóica e eles tiveram um grande número de animais jovens no estudo, então uma representação superior de animais jovens, então fica mais difícil dizer se tem a ver com a idade também ou não. Baseado nesse estudo, então cães com sem nenhum achado significativo de doença renal, a medular externa pode ser isoecóica ou hiperecóica. Vou mostrar algumas imagens do artigo. Aqui foi onde eles compararam o que eles estão chamando de medular externa com o sinal de medular e com a banda medular. Vejam que no A é um cão sem doença renal com a medular externa hiperecóica. No B, a gente tem um cão com intoxicação por etileno glicol. E no C, a gente tem um cão com banda medular por leptospirose. Então, aqui, acho que essa foto resume o que eu acho mais importante trazer para vocês. Talvez a grande dificuldade tenha ficado na tradução dos termos, porque talvez a gente falar que isso aqui é a medular externa acabou confundindo um pouco com chamar isso de banda medular ou sinal de banda medular, quando não tem esse nome. E o sinal de medular é mais clássico, mais fino, a gente consegue perceber ele muito mais facilmente. A conclusão, aqui eu trouxe toda uma explicação que eles deram do que é o sinal de medular, do que é a banda medular, então para quem quiser dar uma olhada no artigo, e a conclusão deles é que o que a gente enxerga como córtex renal, na verdade, é constituído pela córtex de verdade, né, a córtex verdadeira, e a medular externa, que pode ser isoecóica ou hiperecóica, e que a medular externa hiperecóica é um achado incidental e pode acontecer em cães que não têm nenhum problema renal, mais comumente visto em animais de raças pequenas. Não deve-se confundir essa zona hiperecóica com patologia. Porém, como sempre, né, mais estudos deveriam ser feitos, deveriam ser realizados, mostrando essa diferença de impedância acústica da medular interna para a medular externa, para tentar entender melhor por que a gente enxerga dessa forma, então associando histologia e ultrassonografia. Bom, a mensagem era essa, mas eu quero trazer uns casos para vocês, só para fixar. Então, nesse primeiro aqui, são casos de colegas que mandam os seus casos lá para o Ultrassonografia Club. Aqui é um vídeo, vamos dar uma olhadinha. O que a gente tem aqui? A banda medular, ou sinal de banda medular. Vejam que ela é mais interna na medula e ela é bem espessa. Aqui também temos o sinal de banda medular, aqui também. E aqui também, casos diferentes, tá? Nesse outro aqui, temos a medular externa.
que parece muito mais normal, né? Só faz parte ali da córtex, a gente consegue ver como se fosse córtex, porém a porçãozinha aqui mais perto do que a gente chamava de junção tá mais hiperecóica. E aqui também temos uma porçãozinha mais hiperecóica dentro do que a gente costumava chamar de cortical. E nesse último aqui temos o sinal de medular propriamente dito, ó, mais fininho, mais fácil de ver. A gente vê inclusive bem evidente o halo aqui em volta. Então temos aqui, inclusive nesse paciente tem também, ó, a medular externa hiperecóica e o sinal de medular aqui dentro. Aqui também, ó, sinal de medular bem evidente. E esse último aqui também um sinalzinho de medular aqui. Então, isso aí vai entrar na nossa classificação, na nossa descrição e na nossa avaliação do que é importante ou não para relacionar com doença renal. E de qualquer forma, a gente sempre associa a ultrassonografia com vários outros exames de função. Me digam aí nos comentários se gostaram, se entenderam, se concordam ou não e que outro tópico você gostaria de ver aqui no meu canal. Até o próximo!